hoje nós já temos aqui um caso muito interessante e que eu tenho certeza que vai falar profundamente ao teu coração. Quando eu li esse e-mail aqui também me senti tocado, porque eu entendo que é a dificuldade de muitas pessoas e eu lembro de momentos que eu também tive dificuldades semelhantes. Olha só o que essa pessoa enviou para nós. O nome é Rodrigo, né? Busco a sua ajuda porque tenho muito medo de andar de ônibus. Tenho 45 anos, sou membro de uma igreja evangélica. Sempre andei de ônibus, mas de uns dias para cá passei a ter medo e não sei porquê. Nunca sofri nenhum acidente ou assalto. Na última vez que subi no ônibus, foi num dia que voltava para casa depois do trabalho. Me senti tonto, muito confuso. O ônibus estava muito cheio. As vozes começaram a se misturar na minha cabeça e eu não entendia nada. Me sinto desesperado e não estou conseguindo sair para trabalhar. Bom, o problema do Rodrigo, né, que você prestou atenção, um determinado dia, né, ele saiu para trabalhar e passou o dia normal. Quando ele estava voltando para sua casa, ele sentiu um desconforto, né? Sua mente começou a ficar confusa, ele começou a ficar tonto, as vozes se misturaram na cabeça dele, ele ficou meio angustiado, né? Chegou ao seu destino, foi para sua casa e a partir daquele dia ele passou a ter medo de entrar no ônibus. E isso tem atormentado a vida dele. Bom, Rodrigo, quero te dizer, primeira coisa que eu quero dizer para você, existem duas situações específicas aqui. Uma delas é que o nosso cérebro, ele é um computador fantástico. Ele assimila todas as informações que estão ao nosso redor e faz a sua própria interpretação e dá uma resposta. O que está acontecendo com você nesse momento não é que você tem medo de andar de ônibus, né? O medo não é o medo do ônibus. É o medo, na verdade, de você ter novamente os mesmos sintomas que você teve da última vez que você entrou no ônibus. E esse medo tem progredido, né? Você um dia decidiu não ir de ônibus porque você ficou com medo de acontecer aquela situação. No outro dia você já decidiu de repente ir a pé até algum lugar, decidiu pegar uma carona de carro, até que esse medo foi aumentando e hoje está na situação que você está vivendo. Bom, eu conheço um caso, Rodrigo, muito semelhante ao seu, de um rapaz que ele estava estudando para fazer um concurso, estudando muito. E em determinado momento ele ficou 2 dias seguidos sem dormir. No outro dia, ele pegou um carro, né, saiu, e em um determinado momento, sua mente desligou. Ele começou a viajar, né, com as imagens que vinham na sua cabeça e esqueceu da direção, esqueceu do trânsito, esqueceu da ponte, esqueceu de tudo. Quando ele voltou a si, ele percebeu que ele já tinha ultrapassado a ponte. E aquilo naquele momento gerou um pânico nele muito grande. Que ele começou a imaginar os acidentes que poderiam ter acontecido naquele momento que ele viajou nas suas emoções, nos seus sentimentos, nos seus pensamentos. Dali em diante ele começou a ter medo toda vez que ele passava numa ponte. Ele estava numa ponte, já vinha aquele medo, de repente ele desligar novamente, a mente dele se desligar, ele começava a tremer, olhando atento para a direção, para os espelhos, e aquilo foi indo dia após dia até o momento que ele começou a evitar as pontes. Se ele tinha que passar por uma ponte, ele não se importava de dar uma grande volta, um grande desvio para não passar por aquela ponte. A partir daí, gerou nesse rapaz um pavor enorme de passar em ponte, a ponto de ele começar a não conseguir dirigir. E nem com alguém dirigindo ele passava por ponte. Aquilo se tornou um pânico horrível na vida desse rapaz. Muito bem. Começou-se então a pesquisar o caso dele, ele procurou ajuda, né? Ele procurou ajuda e descobriu-se então que aquele momento que ele desligou na ponte foi porque o organismo, né, o nosso organismo é assim. Se você não atende ao que ele está pedindo, tem uma hora que ele desliga. O que aconteceu com esse rapaz foi que por ele estudar muito e ficar 2 noites sem dormir, no momento que ele estava dirigindo, não aconteceu na hora que ele estava passando na ponte, a mente desligou.
o corpo exigiu descanso. E aquilo foi para ele um momento de muito terror. E ele passou a ter medo dessa situação. Mas no momento em que ele descobriu, né, entendeu que o problema dele não era na verdade a ponte, mas era o medo daquela situação, e entendeu também que aquela situação foi causada por causa do excesso dos estudos, né, excesso de tensão e tudo aquilo, ele entendeu que aquilo não era motivo dele ter medo, que aquilo foi uma situação que provavelmente não se repetiria se ele começasse a realmente ter os seus repousos normais. Entendido isso, ele continuou com medo. Mas aí começou um novo momento. Começou um novo momento que de estarmos orando por ele, dele começou a... mesmo ele sem dirigir na ponte, quando ele estava com alguém, ele pedia para essa pessoa passar na ponte, ele passava ali orando. E ele começou a fazer esse exercício, né, de passar na ponte, estar sempre orando, até o momento que ele começou a ficar mais tranquilo. No início ele ainda tinha medo quando passava na ponte, mas orando, entendendo que Deus era a sua fortaleza, ele passou a se despojar completamente nas mãos de Deus, entendendo que Deus era a sua segurança, entendendo que esses problemas não poderiam pará-lo. Ele tinha toda uma vida para viver, ele tinha até parado de pensar nos concursos por causa desse medo que ele passou a ter de dirigir. Então, passado esse momento, ele orando, ele voltou a dirigir novamente, e com o tempo aquele medo foi completamente anulado. E ele conseguiu então prosseguir com a sua vida normal. Então o que eu digo para você, Rodrigo? É que você faça o que esse rapaz fez. Procure um médico. Procure ajuda médica. Nesse momento você precisa resolver o problema que você teve lá no ônibus. Que você passou mal, que ficou tonto. Provavelmente aquilo foi um desconforto orgânico. Várias coisas podem causar esse tipo de sintoma. Então o seu primeiro passo, Rodrigo, tem que ser a ajuda clínica, a ajuda médica. E isso é uma coisa que aqui nós não podemos fazer. Mas você deve se comprometer com isso. Procure ajuda médica, faça os exames, veja o que você pode estar tendo. Pode ser... Eu não vou nem citar coisas que podem ser, na verdade podem ser várias coisas. Várias coisas podem dar um sintoma de tontura, né, de desconforto, de angústia. Vários problemas físicos podem acontecer. Então uma deficiência física pode causar esse tipo de problema. E resolvido esse problema, aí então nós vamos passar para um novo momento. Resolvida essa situação clínica, nós temos uma outra situação que eu quero começar também a falar com você aqui. Eu quero ler para você o texto de Provérbios, capítulo 14, verso 26 e 27, que diz o seguinte: no temor do Senhor, há firme confiança, e ele será um refúgio para seus filhos. O temor do Senhor é fonte de vida para desviar dos laços da morte. Muito bem, Rodrigo, comece aos poucos, mas você precisa nesse momento depositar a tua confiança em Deus. Convide alguém para andar com você. Entre no ônibus, né? Vença esse medo. Entenda o seguinte: não adianta você frequentar uma igreja evangélica, ficar orando em casa para que Deus tire o teu medo de entrar no ônibus. Já te dei uma dica. Procure um clínico para poder ver os problemas que você teve quando você entrou no ônibus. Porque você não entrou no ônibus porque... você não teve o problema porque entrou no ônibus, né? Lembra que eu falei no início? O cérebro, né, pega as informações. Então o teu cérebro, ele pegou as informações que você passou mal, o momento que você entrou no ônibus, e ele identifica, opa, ônibus significa tontura, ônibus significa angústia, ônibus significa tonteira, mas nós já sabemos que não é isso. Portanto, resolvido isso, a tua confiança precisa ser depositada em Deus. Como nós acabamos de ler aqui, né? O temor do Senhor é fonte de vida para nos desviar dos laços da morte. Então você precisa colocar a tua vida na mão de Deus. Você precisa se entregar completamente para Deus. Entender que Ele vai te conduzir para momentos de grande vitória. Um outro versículo importante para que você possa acompanhar aqui comigo. Se você tiver uma caneta para anotar, também é bom para depois você meditar nesse texto. Provérbios capítulo 29, verso 25, diz assim, ó: o temor do homem, quer dizer, o medo humano, armará laços, né? Então o medo provoca pânico, o medo pode detonar você. O medo é um tormento que vai te bloquear completamente.
mas o que confia no Senhor será posto em alto retiro. Querido, a confiança no Senhor é extremamente importante nessa hora. Você que frequenta uma igreja evangélica, então, querido, que eu aconselho você, busque o seu pastor, se aconselhe com ele, comece a orar com ele e tome uma atitude. Não fique só orando em casa, tome uma atitude. Peça ao irmão para ir com você no ônibus. Entre no ônibus orando, faça que nem o rapaz da ponte fez. Entre no ônibus orando, fique firme, busque em Deus e insista. No início você vai continuar tendo medo, mas isso vai passar, porque a tua confiança em Deus vai superar todas as coisas. Para encerrar esse momento, eu quero ainda dizer para você que o Salmo 37, verso 5 diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. Sabe que ele tudo vai fazer por você. Vai abençoar a tua vida poderosamente. Ele é o teu refúgio e a tua segurança. Não tenha medo. Não tenha medo de ônibus, não tenha medo de desconforto, não tenha medo de nada. Firma a sua confiança em Deus. Continua firme. Vá, você vai vencer isso. Você vai começar a pegar ônibus, vai começar a ter a tua vida normal. Porque você é um homem de Deus. E você vai depositar a partir de agora toda a sua confiança nele, entendendo que é ele que te livrará, é ele que é a tua fortaleza. Tá joia, Rodrigo? Então que Deus te abençoe ricamente, que os próximos momentos da tua vida venhamos a ter novas e boas notícias. Nós vamos já, vamos agora para o intervalo e voltamos já. É VAPT e VUT. Até já.